Ouça agora uma mensagem na voz do pastor Jorge Lima. Meus irmãos, nessa noite, com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Aleluia. Queridos, prazer enorme estarmos aqui. E eu não vou falar muito não, porque eu quero aproveitar esse momento de unção, esse momento maravilhoso, e convido a igreja a abrir as suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 32. Livro de Gênesis, capítulo 32. Aleluia. 32. Hoje é dia de Santa Ceia, irmãos. No entanto, é dia de nós, o pastor Alex vai me ajudar, vai achar o texto e vai ler daqui a pouco. Nós vamos entender nessa noite que antes de nós participarmos da ceia, todos nós nessa noite vamos passar o jaboque de Deus. Todos nós. Talvez você já tenha lido isso em Gênesis, mas talvez você nunca tenha entendido, irmãos. E nessa noite você vai entender por que Jacó passou o jaboque e o que aconteceu com ele lá. E você vai entender por que nós precisamos passar o jaboque. Gênesis capítulo 32, nós vamos ler do verso 22 até o verso 30. Pastor Alex vai ler do 22 ao 30. E a igreja vai estar acompanhando no nome de Jesus. Amém? Todos acharam? Do 22 ao 30. Aleluia. Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem do jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutavam. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os anjos e venceu. Prosseguiu Jacó: peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que pergunta o meu nome? E o abençoou ali. Amém. Obrigado, pastor. Amém. Pode se assentar, queridos. Aleluia. Queridos, pode fechar as Bíblias em nome de Jesus. Hoje, pela tarde, eu estava observando esse texto e tem aqui uma das palavras mais tremendas do Antigo Testamento, na minha opinião. Talvez você olhando assim, você ache bonito até um homem lutar com anjo, mas quando você entender hoje por que Jacó lutou com anjo, você vai ver que é muito profundo. E eu normalmente costumo pregar com muito ativismo, muita expressão, mas palavras como essa, eu pedi até o acompanhamento do teclado, porque ela é tão forte, tão profunda, que até para ministrar ela é necessário uma atmosfera diferente. Queridos, você vai entender nessa noite que quando Jacó lutou com o anjo, não foi por causa de bênçãos materiais. Às vezes nós mecanizamos as coisas, a palavra de Deus, de uma forma tão errada. Jacó não lutou com o anjo por causa de bênção material. Jacó não lutou com o anjo porque ele queria um carro, uma bicicleta, uma esposa, uma casa.
você vai entender que o que o Jacó precisava era muito mais do que isso. Embora os pentecostais, porque isso surgiu no meio dos pentecostais, eles mecanizaram as coisas e começaram a gravar música dizendo que me dá a minha bênção, senão o anjo não vai subir e tal. E muita gente pregava dizendo, olha, você tem que lutar com o anjo até conquistar a conversão do seu marido, até conquistar a casa própria. Mas fugiram do contexto, porque não é isso que Jacó estava querendo. Na verdade, você vai entender o que Jacó queria. E quando nós falamos de tomar ceia, como é no dia de hoje, não tem como tomarmos ceia sem primeiro falarmos de conserto, de arrependimento, de retratação diante de Deus. Não tem como participar do sangue do corpo de Cristo sem primeiro repararmos a nossa vida, sem primeiro repararmos quem nós somos. E a palavra dessa noite vai vir quebrar a força do pecado. A palavra dessa noite vai quebrar a força do pecado. Mas não é pecado explícito. Vai quebrar a força do pecado oculto dentro de nós. Aquele pecado que só você e Deus sabe que você tem. Aquilo que só você e Deus sabe que você faz. Aqueles pensamentos que você vai longe. Você vai longe, se brincar, você chega à beira de dar vida ao seu pensamento. É sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Sobre pecados ocultos. Sabe, irmãos, uma vez eu estava no meio de pastores e eu estava vendo cada um deles compartilhando um pecado, algo que estava se arrastando na vida deles há muitos e muitos anos. E começou a surgir uma indagação do tipo assim, é assim mesmo. Todo homem, toda mulher tem algum pecado que não consegue vencer. Lógico que eu não aceitei aquilo. Eu não sabia o que dizer, fiquei quieto e tudo, mas como é que você vai entender, como é que você vai aceitar a ideia de que todo mundo tem um pecadinho escondido, chamado pontinho negro na sua vida, de que todo homem casado tem alguma coisa errada, de que toda mulher casada ou solteira tem alguma coisa errada, e até acreditar que ela vai ser salva com aquilo. Aí eu fui entender sobre a palavra de Jacó em Gênesis, e eu entendi que não, irmão. Literalmente, não existe pontinho negro. Literalmente não, ou melhor, não tem como ter pontinho negro e ser salvo. Literalmente não tem como ter um pecado oculto e ser salvo. Não tem não, pastores, presbíteros. Qualquer pecado que nós aqui em cima tivermos, que estamos arrastando há anos e ainda não vencer, se nós não vencermos até o dia que Jesus vier nos buscar, não haverá salvação. Sabe por quê? Porque se nós acreditássemos que todo mundo tem um pecadinho, todo mundo tem alguma coisa que ele nunca vai conseguir vencer, é como se fosse um espinho, um tipo de um espinho na carne dele, nós vamos invalidar o sacrifício de Cristo e a regeneração pelo Espírito Santo. Se você acreditar que você não vai conseguir vencer esse pecado escondido que tem aí, se você acreditar que você não vai conseguir mudar esse quadro de pecado na sua vida, então não vai ter salvação, porque você vai desprezar a cruz de Cristo e o poder que o Espírito Santo tem para te mudar. Eu fiquei meio triste porque eu percebi que aqueles líderes estavam corrompidos. Eles já estavam acreditando fielmente que eles tinham que se acostumar com aquilo. Eles já estavam acreditando fielmente que eles poderiam acostumar com aquele pecado e continuar vivendo com aquele pecado, e até mesmo ser salvo. Eu dentro de mim eu falei assim: eles banalizaram a palavra de Deus. Ouça, irmãos, pecado ainda é pecado. Deus não legalizou nenhum pecado. Embora a sociedade do Brasil ache normal o homossexualismo, embora a nação brasileira ainda tenha Aparecida como a sua deusa, Deus não legalizou o pecado do homossexualismo. Deus não legalizou o pecado da idolatria.
E Deus não legalizou o pecado oculto nenhum. Eu quero ir fundo nessa noite com pecado oculto, sobre pecado oculto. Porque eu tenho 7 anos de ministério, mais alguns anos de conversão. E se eu contei até hoje, 2 ou 3 pregadores pregaram sobre pecado oculto. Porque quando nós falamos de pecado, automaticamente você já deduz aquilo que os outros veem que você faz, ou aquilo que você faz, ou que você vê as pessoas fazendo de errado. Mas é muito mais profundo, irmãos. A palavra de Deus tem poder para ir lá dentro de você e limpar de dentro de você aquilo que está crescendo que nem um câncer. Aquilo que o pastor Alex olha, mas não vê. Mas você sabe que está lá dentro. Você sabe que está lá. A Bíblia fala muito sobre homens que tinham pecados ocultos que um dia explodiu neles. Um dos maiores exemplos, junto com Jacó, foi Davi. Irmão, será que você percebeu? O Davi, ele venceu um homem de 3 metros de altura, perto de 500 quilos. Ele venceu um filhote de elefante. Mas o Davi perdeu para ele mesmo. A Bíblia diz em Provérbios 16:32: quem domina o seu próprio espírito é muito mais poderoso do que quem domina uma cidade inteira. Os homens dominam máquinas, dominam computadores, os homens dominam homens, os homens dominam pessoas, mas não são capazes de dominar eles mesmos. Morrem nas drogas, morrem na prostituição, morrem nas bebidas, porque não dominaram eles mesmos. Já percebeu isso? O Davi venceu o leão, venceu o urso. O Davi matou gigante. Mas ele perdeu para uma mulher nua. Ele perdeu para uma mulher que era casada. Agora eu quero chamar a sua atenção que o pecado de Davi não começou quando ele viu Batseba. O pecado de Davi só se concretizou em Batseba, mas aqui ele já era corrupto. Aqui na mente dele, Davi já estava carregado de pecado. Sabe aquilo que eu estou falando? Aquilo que só Deus e você sabe que você tem. Só Deus e Davi sabia que ele tinha aquilo. A história de Davi como um guerreiro foi maravilhosa. Mas olha a história dele com mulheres. Olha o que aconteceu com Salomão. Salomão seguiu o mesmo exemplo negativo do pai. Pôs os pés pelas mãos e teve mil mulheres. O teclado só um pouquinho mais baixo. Queridos, o Davi venceu por fora, perdeu por dentro. Eu contei esses dias e vou contar de novo. Uma vez esse ano, um pastor chegou para mim numa consagração de pastores, de líderes, e falou assim: pastores, eu quero confessar o meu pecado. Eu quero agradecer pelo poder dessa consagração na minha vida. E eu venci a pornografia. Nós ficamos todos olhando para ele com a boca aberta. Porque eu esperava que ele fosse falar de outro pecado. Eu jamais imaginava que o problema dele fosse pornografia. Eu não conseguia entender porque ele parecia tão bom, tão reto. Mas ele falou: eu sou preso à pornografia de revistas e da internet. Eu sou preso a essas coisas. Ou melhor, eu era. Quando começou as consagrações, o poder de Jesus veio, me libertou e eu rasguei todas as revistas e parei de consultar a internet nos sites pornográficos. Sabe, irmãos, pecado oculto, pontinho negro. Se aquele pastor morresse uma semana antes dele estar liberto de tudo aquilo, eu ia estar chorando porque ele é meu amigo, eu ia estar chorando alegre achando que ele ia para o céu, mas ele estava indo para o inferno. O céu é lugar de surpresa, sabia? Tem muita gente que você vai achar que vai para o inferno e um dia você vai encontrar no céu. E tem muita gente que você acha que vai para o céu, acha que foi para o céu e foi para o inferno. Porque aqui
Dentro do homem, só onde Deus pode ir. Talvez esteja um monte de pecado nojento, talvez esteja um monte de coisas por trás daquele olhar humilde, por trás daquele olhar meigo. Pode ter um monte de porcaria. Quem entende, diga amém. Amém. Por que você acha que tantas vezes na Bíblia Jesus disse: eu sondo mente e coração? Sabe por quê? Jesus estava dizendo assim: não adianta fugir. Mesmo que eles não vejam quem você é, por dentro eu estou vendo. Depois, junto com Davi, a história de Jacó. Jacó era um homem que, depois que Deus chamou ele para o ministério, Jacó andou 20 anos com Deus. Mas foram 20 anos de trapaça. Foram 20 anos fazendo coisas erradas. Mesmo quando ele era criança, no ventre da mãe, ele já brigou com o irmão para ver se nascia primeiro. Jacó, irmãos, ele enganou o irmão dele. A Bíblia diz em Gênesis 25 que o Esaú chegou do campo. A Bíblia diz que Esaú estava trabalhando, estava cansado. A Bíblia diz claramente. E Esaú veio ter com Jacó e ele estava cansado porque ele estava no campo trabalhando. E ele chegou e falou assim: meu irmão, me dá comida. E o Jacó falou: eu troco com você. Eu te dou comida, mas você me dá o direito de ser o primeiro do papai. Se você não entendeu, eu vou te explicar. O Jacó aproveitou de uma pessoa que estava fraca. É tão ruim você bater em quem está caído. É tão ruim você aproveitar de pessoas que são fracas. Você sabe que aquela pessoa é fraca e você golpeia a mente dela. Você sabe que aquela pessoa é necessitada e você judia dela. O caráter de Jacó era mau. Mas ele não parou aí. Um dia a mãe dele chegou para ele e falou: filho, rouba a bênção do seu irmão. Ele podia ter falado: não, mãe. Mãe, eu sirvo a Deus e eu não vou fazer isso não. Mãe, eu sirvo a Deus, eu não vou roubar a bênção do meu irmão não. Mas ele aceitou, porque aqui ele era um trapaceiro. E o Jacó enganou o próprio pai. A vida de Jacó foi uma vida de mentiras. Ele conquistou muitas coisas, porque a graça de Deus já existia no tempo da lei. E graça é favor que você não merece. Mas o caráter de Jacó era mau. O caráter de Jacó era ruim. Ele enganou o pai dele. Ele falou: pai, sou eu, Esaú me abençoa. Sabe uma coisa que me corta o coração, eu medito muito? Foi a hora que Esaú veio depois ter com o pai dele. E o Isaac falou assim: quem é você? Pai, eu sou seu filho, eu sou Esaú. Como Esaú? Eu acabei de te abençoar. Não, pai, o senhor não me abençoou não, eu cheguei agora. Sabe o que cortou meu coração? Que aquilo ficou engasgado na garganta do Esaú. E ele falou assim: pai, não sobrou nenhuma bênção para o senhor me dar? Não sobrou nenhuma bênção? O senhor deu tudo para o meu irmão me enganou de novo. Sabe o que Esaú disse? Meu irmão me enganou de novo. Meu irmão me trapaceou de novo. O Jacó era trapaceiro, irmãos. Não é à toa que o nome dele é enganador. Sabe, irmãos, às vezes a moça é bonita, é meiga, é simpática. Às vezes é uma moça que é maravilhosa, você olha e fala: que menina de Deus. Só que aqui é cheia de pornografia, porque não é só homem que gosta de pornografia, não. Ei, qual é o pecado que está aí? Você se conhece? Eu não te conheço. Só Deus nos conhece acima de tudo e todos. Será que não tem inveja aí dentro? Mágoa escondida, ódio. Será que quando você abraça um irmão,
você abraça com respeito ou você deseja ele? Triste coisa, irmãos. Miserável coisa. É uma miséria, irmãos, nós mostrarmos uma coisa que nós não somos. Eu meditei muito nisso e falei, Deus, é uma miséria nós mostrarmos o que nós não somos. É um cúmulo de miséria na vida do homem. E Jacó então passou aquela vida de enganador. Só que chegou uma fase da vida dele que o irmão dele se irou. E o irmão dele descobriu tudo que o Jacó estava fazendo de errado. E o Jacó teve que fugir, sabia? Meus irmãos, você já percebeu que tem pessoas que estavam pecando há anos e depois que descobriram? Você já percebeu que tem obreiros que às vezes ele cai num pecado e você vai ver, ele já estava fazendo aquele pecado há muito tempo? Você já percebeu que às vezes uma irmã cai no pecado e quando você vai descobrir, ela já estava naquilo há muito tempo? Há muito tempo. O Jacó, 20 anos servindo a Deus. 20 anos que ele era um caráter corrompido. Deixa eu te contar de um pastor que aconteceu em Campo Grande, há 5 anos atrás. Ele era de uma igreja, eu vou preservar o nome dele e da igreja, mas eu vou falar na íntegra o que aconteceu. Um dia ele chegou para uma... Ele era um homem assim que as coisas aconteciam. Porque eu quero dizer para você que os dons de Deus são irrevogáveis. Deus dá o dom e Deus não tira, amém? Então ele tinha dons, ele era usado por Deus, mas ele não era aprovado por Deus. Primeiro você tem que ser aprovado, depois você se preocupa de ser usado. Tem gente que reverte, ele quer ser usado e não quer ser aprovado. Aquele pastor um dia chegou na reunião e pediram as contas para ele, ele não pôde, ele ficou perturbado, ele teve uma crise de nervo e caiu e desmaiou. Quando levaram ele para o hospital, ele voltou numa cadeira de rodas e ele voltou com a AIDS alastrada no corpo dele em estado terminal. Ela veio com tudo. Aí ele fez uma reunião de urgência. Sabe o que ele falou na reunião? Isso impactou o Campo Grande inteira. Todo mundo, o povo evangélico, ficou caído das pernas. Ele fez uma reunião com o seu conselho local. Ele era dono de 10 igrejas na capital e mais 10 igrejas no estado. Ele chegou e disse assim: ei, antes de eu morrer eu preciso confessar algo. Eu sou homossexual há 20 anos. Os obreiros falaram: como? Como que você é homossexual há 20 anos? Estava escondido aqui. Estava escondido aqui 20 anos. Fui amante do meu motorista. Fui amante de algumas pessoas que eu batizei. E eles me ajudavam a encobertar o meu pecado. Eu sou homossexual. Passados 3 meses ele morreu. Morreu feio, irmãos. Querido, tudo que nós plantamos, nós colhemos. Tem pessoas que ela peca hoje, às vezes você vê ela pecando, mas ela não paga hoje, mas ela vai pagar lá na frente. Existe uma colheita negativa. Quando existe o pecado e você vive ele, existe uma colheita de pecado para colher na frente, uma colheita de consequências ruins. Ei, Deus está falando: eu vou te ajudar, mas mate isso hoje. Pecado ali, escondidinho, irmãos, totalmente escondido. Deus não tem prazer de revelar o pecado de ninguém. Deus não tem prazer de expor o pecado de ninguém. Quando Adão pecou, primeira coisa que Deus fez em Gênesis capítulo 3, ele matou um animalzinho e com a pele do animal ele vestiu Adão. Sabe o que ele falou? Adão, embora você tenha pecado, eu não quero que você exponha a sua vergonha, o seu pecado. Eu quero encobrir isso. Em Mateus capítulo 18, Jesus falou: olha, se tiver alguém da congregação em pecado, vai e repreende entre você e ele.
Se ele continuar em pecado, leva 2, 3 testemunhas, repreende de novo. Se ele continuar em pecado, avisa a igreja, repreende de novo. Sabe o que Jesus estava falando? Não conta para ninguém que ele está em pecado. Jesus estava falando, preserva as pessoas da igreja. Eu não gosto que divulgue as coisas. Está lá em Mateus capítulo 18. Deus não tem prazer de revelar pecado e de humilhar ninguém, mas a verdade é que aquilo que está dentro de você e que está crescendo e você não mata, uma hora vai aparecer e todo mundo vai ver quem você é. Aquilo que está lá dentro, malícia, ódio, inveja, desobediência, amarguras, não é Deus que vai trazer a revelação, vai crescer tanto que uma hora vai sair para fora. Lembra que Jesus disse? Sepulcros caiados, por fora está bonito, mas por dentro está tão sujo. E graças a Deus por palavras como essas, irmão, que faz assim em você, que faz assim em você, e Deus fala, olha para dentro de você, olha para dentro de você, olha quem você é. E Jacó fugiu de Esaú. Esaú queria matá-lo. Tudo aquilo que está no seu íntimo, que é pecado, e você não matar, vai crescer tanto que uma hora vai matar você. Vou repetir, não é uma profecia, mas é a mensagem. Tudo aquilo que está de pecado escondidinho dentro de você, que você não matar, mais cedo ou mais tarde vai matar você. Uma vez eu fiz uma reunião com os meus adolescentes e jovens da igreja. Escute isso, que isso é impactante. E eu fiz uma brincadeira com eles, o seguinte, falei, a brincadeira vai chamar Conte o que ninguém sabe. Aí uma jovenzinha de 13 anos falou, pastor, o que ninguém sabe da minha vida, que ninguém pode nem sequer imaginar, mas eu vou contar, é que de madrugada, quando eu tinha 12 anos, 11 para 12 anos, de noite eu abaixava a TV no último e desligava ela. 2h30, no canal 23, passava desenhos pornográficos. Eu levantava certinho na pontinha do pé, ligava a TV e sem volume, eu adorava ver aqueles desenhos pornográficos. Uma outra menina falou assim, pastor, o que ninguém sabe, eu vou contar, é que quando a minha mãe saía, minha irmã ia para a escola, eu botava um shortinho do Tchan, bem curtinho, uma roupa bem sensual. Interessante, pastor, que eu sabia, mesmo criança, que eu era sensual. Eu sabia que eu era atraente. Aí eu pegava, pastor, botava uma música do Tchan e eu rebolava. E eu sei que o senhor vai acreditar, e todo mundo aqui, eu desejava homens com 11, 12 anos. Ei, o que você faz quando você está sozinho na sua casa? O que você faz quando as pessoas vão dormir? O que você vê na internet de madrugada? Eu conheci um líder que o casamento dele quase terminou, sabe por quê? Porque ele estava no escritório e ele esqueceu de fechar a porta, a mulher dele chegou. Quando a mulher dele abriu a porta, ele estava tendo sexo com ele mesmo, assistindo site pornográfico. Um líder. O casamento dele quase caiu pelo ralo. O que você assiste na sua casa? Como é a tua vida? O Jacó chegou no momento que ele teve que fugir. Só que dentro de Jacó, aqui ó, ele começou a pensar, falou, peraí, isso está tudo errado. Faz 20 anos que eu ando com Deus, eu já vi o céu abrir, o céu fechar. O Jacó, irmão, antes disso daqui, ele tinha deitado lá na pedra, ele viu o céu aberto, os anjos descer e subir. Sabe qual é a verdade?
Tem horas que você está bem com Deus, não é? Mas tem hora que vem lá dentro de novo aquele pecado. Quem entende, diga amém. O Jacó viu o céu abrir, mas lá estavam as trapaças dele de novo, e o céu fechou de novo. E aqui tem muitas pessoas que são assim. Tem hora que está assim com Deus, mas tem hora que aquele pecado oculto vem de novo. Sabe o que Deus quer para nós, irmãos? É que a gente viva uma vida na unção de Deus e que o céu não fique, abra, fecha, abre, fecha. Deus quer que a gente viva na unção e que o céu esteja sempre aberto sobre nós. Mas isso não vai acontecer se você não deixar Ele arrancar o que está aí dentro. O Jacó então começou a ficar inquieto. Se meu irmão me pegar, o meu irmão está rico, o meu irmão tem riquezas, o meu irmão tem homens à disposição dele, ele vai me matar. Olha, eu estou começando a achar que eu passei dos limites, eu estou começando a achar que eu extrapolei. Aí sabe o que o Jacó fez? Do verso 25 em diante, Jacó pegou a sua família, suas 2 mulheres, porque na época era legal ali naquela região ter 2 mulheres, até mais. Pegou os seus 11 filhos, e olha o que aconteceu aqui, tem uma revelação tremenda. O Jacó passou o val de Jaboque. A palavra Jaboque significa, val significa vale, Jaboque decisão, vale da decisão. Deus te atraiu aqui, não para você tomar só mais uma ceia, mas Deus te atraiu aqui para você passar pelo vale da decisão. Hoje você tem que decidir: Senhor, até aqui eu vim, mas daqui para frente eu não vou mais com esse pecado. Daqui para frente eu não passo mais com esse pecado. E o Jacó passou pelo ribeiro, ele passou as suas esposas, passou suas escravas, passou seus filhos, mas olha que interessante, e Jacó ficou só. É tremendo. Ele passou todo mundo e falou: passem. Mas a Bíblia diz que ele ficou só. Sabe o que nós entendemos aqui? Que tem momentos na sua vida que não adianta chamar Alex, não adianta chamar Karine, ou a Karine, não adianta chamar o presbítero, o pastor Alex, não adianta chamar amigos, nem presbíteros para ajudar. Tem momentos na nossa vida que é só nós e Deus. Não adianta chamar ninguém. É só você e Deus. Eu amei esse verso. E Jacó ficou só. Ninguém gosta de ficar só. Sabe por quê? Quando você fica só e você não liga a TV e não liga o rádio, você pensa num monte de coisas. Depois que você para de pensar naquelas coisas, isso é do psique humano, você começa a pensar em você. E você começa a olhar para dentro de você quem você é. E você começa a ver um monte de irregularidade, um monte de coisas que te separa de uma presença maior de Deus aí dentro. Por isso que ninguém gosta de ficar só. Mas tem momentos na nossa vida, irmãos, que a gente tem que decidir. Tem momentos da nossa vida que nós temos que pôr a mão na consciência e falar: eu não vou conseguir passar daqui. Eu não vou conseguir ir além. Tem uma canção que diz: leva-me além. Mas ninguém vai conseguir ser levado além em Deus se não mudar por dentro. Ninguém vai ultrapassar limites em Deus se não mudar por dentro. Você vai chegar até um limite, daquele limite para trás. Ei, você já observou o mar? Aqui é uma região de praia. Você chega na beirada do mar, a onda vem por cima, volta por baixo e tira a sua estabilidade. Você chega até uma altura que bate nos seus peitos ou aqui na cintura, e você fica com medo de ir mais profundo. Sabe por quê? Porque lá no profundo, o mar é desconhecido. Sabe o que eu quero dizer? A nossa segurança está ali na beira da praia, mas Deus espera que a gente entre mais fundo. Só que quem for mais profundo no mar e não souber nadar, ele vai morrer. Assim é a mesma coisa. Você só vai conseguir ir mais profundo no mar
de Deus se você morrer por dentro, nos seus pecados ocultos. Aí você vai conseguir ir lá no profundo, lá no mais profundo. Se não, não. E Jacó ficou só. Aqui há um intermédio, aí vem um anjo. Quero dizer para você que não foi assim, a hora que Jacó ficou só e o anjo já apareceu, não. Houve um intermédio, houve um momento que intercalou. E eu tenho certeza, e digo pelo poder da revelação da palavra, nesse momento que Jacó ficou só, Jacó orou. Eu tenho certeza, e digo pelo poder da revelação da palavra, Jacó orou, e a oração dele era mais ou menos assim: Senhor, eu não quero mais ser isso. Eu não quero mais ser essa pessoa enganadora. Eu não quero mais ficar passando as pessoas para trás. Eu não quero mais ter que ficar fugindo das pessoas. Eu não quero mais ser trapaceiro, não, Deus. Deus, muda a minha história. Aí apareceu um anjo. Sabe, irmãos, eu vou te dar um segredinho. O problema não é pecado. O problema é se acostumar com o pecado. O problema é quando você se corrompe e acha que está normal, que você é diferente. É quando você acha que porque você vai casar, você já pode transar com a sua noiva. Porque você vai casar, você já pode transar com o seu noivo. O problema não é o pecado. O problema é você acostumar e achar que é normal. O Jacó chegou no momento que ele falou: eu não quero mais. O Salmo 51:17, quando Davi adulterou com Batseba, Davi escreveu um dos salmos mais lindos, que é o Salmo 51, e ele disse: Deus, cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito reto, não retires de mim o teu espírito, mas me devolva a alegria da salvação. E ele estava dizendo o seguinte: Deus, eu estou sendo sincero, me muda. Eu não quero ser o que eu sou, me faz ser diferente. Não fica com medo de chorar porque as pessoas vão achar que você é um pecador, não. Não fica com medo de chorar, irmã, porque você vai achar assim: se eu chorar, o pessoal vai falar: aquela irmã está em pecado. Não tem um aqui, começando por mim, que não precise passar o jaboque nessa noite. Às vezes as pessoas ficam mais preocupadas com a reação do que os outros vão achar de você do que da sua reação. Somente abra o seu coração. O choro é sinônimo de aquebrantamento. O choro é sinônimo de realmente Deus está falando comigo, eu tenho que ser diferente. Jacó ficou só. Ele começou a orar, pedindo para Deus mudá-lo. Então vem um anjo. Na verdade, possivelmente era Jesus em forma de um anjo. E Jacó lutou com aquele anjo, irmãos. Mas Jacó não estava pedindo casa, não. Jacó não estava pedindo marido, não. Jacó não estava pedindo um carro, não. O Jacó estava lutando com aquele anjo, e a conversa dele era mais ou menos assim: muda o meu caráter, muda a minha vida, muda o meu estilo de ser. Eu não quero mais enganar as pessoas, eu não quero mais ser trapaceiro, eu não quero mais ser pornográfico. Está vendo como nós banalizamos? O Jacó pediu para ser mudado, ele não pediu bênção material, não. Sabe, Deus confirmou essa mensagem com a borboletinha que voou aqui. Eu amo as coisas naturais, que vêm confirmar o que é espiritual. Um pouquinho antes de começarmos o culto, uma borboletinha voou aqui. As meninas até se assustaram, né? Sabe o que é a borboleta? Sinônimo de transformação. Antes de ser uma borboleta, ela era uma lagartixa que se arrastava, entrou no casulo e agora voa. Sabe o que Deus estava dizendo? Eu estou mostrando através dessa borboleta que eu vou mudar vidas aqui. Eu vou transformar. Pá! Eu vou transformar. E aqueles que têm pecado oculto e se arrastam dentro da igreja, e que ninguém está vendo, mas eu estou vendo, eu vou libertá-los e eles vão começar a voar. Por isso que a borboletinha veio aqui. Ela veio trazer um recado. O Jacó lutou com o anjo. O Jacó brigou com o anjo.
Até o momento que o anjo falou para ele assim: ei, qual é teu nome? Ei, o anjo era Jesus. Ele sabia qual era o nome de Jacó. Ele só queria que Jacó fosse sincero. E sabe o que Jacó falou? Eu sou enganador. Que Jacó é enganador. Jesus está te perguntando: qual é teu nome? Jesus não está perguntando seu nome de batismo, não. Você é profano? Você é mentirosa? Você é invejosa? Você é pornográfico? Você é malicioso? Você é maliciosa? Qual é o teu nome? Curva sua cabeça um instante. Fala para Deus qual é o teu nome agora. Ei, só você e Deus. Daqui você não vai passar com pastor, com ninguém. Você está no Jaboque. Você está no vale de decisão. E Deus está perguntando para você, antes de você tomar a Santa Ceia hoje, qual é o seu nome? O que está escondido aí? O que tem aí dentro que as pessoas não veem, mas eu estou vendo? Seja sincero, ao menos dessa vez. Fala para ele: Deus, o Senhor está vendo o que eu estou fazendo, Senhor, na internet. O Senhor sabe o que eu assisto na televisão. Deus, o Senhor sabe que eu transo com o meu namorado, que eu transo com a minha namorada, mesmo sabendo que é errado. Deus, o Senhor sabe que eu falo para as pessoas que eu ainda sou virgem, mas eu já perdi a virgindade faz tempo. Eu gosto de palavra assim, irmão, revelado. Eu amo visão, revelação, profecia. Mas quando a revelação vem pela palavra, eu amo. Fala para Deus. Fala para Deus. Deus, eu obedeço o pastor, mas porque eu sou obrigado, porque por dentro não tem vontade nenhuma. Qual é o teu nome? Qual é o teu nome? Pode olhar para mim aqui agora. Você já refletiu? Depois que Jacó falou: meu nome é enganador, o anjo disse para ele: porque você lutou com Deus, porque você lutou fortemente. Sabe por que Jacó lutou? Jacó lutou para ter o caráter dele mudado. Jacó mudou para ter a vida dele mudada. Ele lutou para mudar de vida, de mudar de caráter. Deus se agrada quando você luta e diz: Senhor, eu não quero ser assim, eu não gosto de ser assim, eu quero ser uma moça diferente, eu quero ser uma mulher diferente. Deus gosta quando você é sincero e luta para mudar. Hebreus capítulo 10, 22 diz: apresentemos diante de Deus com sinceridade no coração. Salmos 18, 23, Davi disse: enquanto a mim eu fui sincero. Salmo 51, verso 6: o Senhor se alegra da sinceridade no íntimo do homem. Não existe uma pessoa que se aquebrante diante de Deus falando: Deus, eu não gosto desse pecado, me ajude. E que Deus não ajude a vencer. Provérbios 28, 13: quem confessa os seus pecados, Deus dá graça, mas quem encobre nunca vai prosperar. O anjo então falou: porque você lutou com Deus, você prevaleceu entre os homens. De hoje em diante o seu nome não vai ser mais Jacó. De hoje em diante o seu nome não vai ser mais enganador, mas o seu nome vai ser nação de Deus. Deus está dizendo para você que se você estiver sendo sincero aí ao receber a palavra, se você estiver sendo sincero com seu coração agora, voltado a Deus, falando: Deus, me ajuda, você vai sair daqui hoje liberto de pornografia. Você vai sair daqui hoje liberto de mentiras. Você vai sair daqui hoje liberta de fofoca, liberta de enganos, liberto de todo tipo de mal que está escondido aí. Ele muda o seu nome nessa noite. Se você receber essa palavra, abrir o seu coração, como o pastor falou, você vai ter o seu nome mudado. E as pessoas vão ver que você é diferente.
Elas vão ver que você tem um brilho diferente. Elas vão ver que você reluz diferente. Aí a Bíblia diz, para continuar e terminar a mensagem, Jacó chamou aquele lugar Peniel. Olha o que ele diz: porque viu o Senhor face a face, e a minha vida foi salva. Entendeu o que ele queria? Ele queria ser salvo. Deus teve tanta misericórdia dele, que quando ele foi ter com Esaú perdoou o irmão. Quando você abre o seu coração e se arrepende, Deus muda a sua história. Deus muda o seu nome. E Deus faz com que seus inimigos não queiram mais te destruir. Todos aqueles que querem passar o jaboque nessa noite, fiquem em pé em nome de Jesus.